Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa noite gloriosa em tua presença. Senhor, nós te agradecemos por este momento de adoração e louvor, Jesus. Já ouvimos o Senhor falando nos nossos corações, Senhor, através dos louvores. Pai, neste momento apresentamos, Senhor, o teu Filho, Jesus. Usa ele com poder e graça e autoridade em tuas mãos. Dê sabedoria, Jesus. Alcança os nossos corações, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, porque ela é vida em nós, Jesus. Abençoa cada um. E já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao versículo de número 7. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero agradecer esta oportunidade e confiança, pastor Eli. Que Deus abençoe sua família, o Senhor, em nome de Jesus. Também agradecer pela diligência dos adolescentes. Que Deus abençoe em nome de Jesus as nossas vidas. Deus abençoe os adolescentes em nome de Jesus e a todos os amados irmãos que aqui estão nesta noite. Deus também abençoe a sua vida. Você que me ouve na sua casa, no seu lar aí, sentado no seu sofá, ou quem sabe em sua cadeira. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, em nome de Jesus. Se você desejar, se aproxime aqui e vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 4 a seguir. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Podem vos assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 53, do versículo 4 ao versículo 7. Isaías, quando vai escrever, ele vai estar dando uma profecia sobre algo que iria acontecer. O que iria acontecer, irmão Murilo? O que Isaías estava profetizando? A crucificação de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos e vamos aprender da Bíblia Sagrada e vamos conhecer e vamos entender por que Jesus veio, despiu de sua glória no céu, despiu do seu trono no céu, para se assentar com homens pecadores, para se assentar com mulheres pecadoras. Nós vamos ler e vamos entender a missão de Jesus, que é se entregar na cruz do Calvário, morrer na cruz do Calvário, para nos libertar dos nossos pecados, para libertar-nos das drogas, para nos libertar das bebidas alcoólicas, para nos libertar da prostituição. É a missão de Jesus, se entregar na cruz do Calvário, para nos libertar dos nossos pecados, para nos dar a chance do perdão. A Bíblia diz que Jesus despiu-se de toda a sua glória, do seu trono, e vai vir para a terra, vai ser gerado no ventre de Maria. A Bíblia diz que ele vai nascer, e ele vai crescendo, e a Bíblia diz que vai chegar à idade de 30 anos de Jesus. Jesus vai até onde estava João o Batista, e ali ele se batiza. A Bíblia diz que Jesus também foi tentado no deserto, e é um
um certo dia, Jesus foi para um casamento em Caná. A Bíblia diz que Jesus estava com a sua família e uns homens disseram que acabaram vinho. Maria, ouvindo, foi falar com Jesus e disse: Jesus, olha, acabou o vinho, o que nós iremos fazer? Jesus olha e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Maria vai àqueles homens que ali estavam e diz: obedecei a Jesus tudo que ele irá mandar. A Bíblia diz que eles obedeceram, a água foi transformada em vinho. Também houve milagres, como coxos andando, cegos enxergando, mudos falando, leprosos sendo curados de sua lepra. E Deus foi operando no meio daquele povo, e a honra e a glória era dada ao Filho unigênito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele prega, ensina, dá sermões ao povo e fala sobre o verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus pregava, ensinava as multidões, Jesus curava, libertava endemoniados, e não é diferente nos nossos dias. Jesus pode estar curando, pode estar libertando, pode estar visitando você na tua casa, pode estar aqui no nosso meio, meus irmãos, curando, salvando e libertando, te tirando das drogas, te tirando da prostituição. Jesus hoje pode estar visitando a tua casa e operando milagres. A Bíblia diz que Jesus vai ter consigo também seus 12 discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Aqueles homens tiveram experiências com Deus, viram Jesus acalmando a tempestade. Jesus estava no barco e ele olha e vê o vento, vê a chuva caindo, as ondas revoltadas, e a Bíblia diz que Jesus diz: aquieta-te e cala-te. E no mesmo instante se aquietaram e acalmaram, e tudo ficou tranquilo. A Bíblia diz que a viagem pegou em bonança. Os discípulos viram milagres, homens que eram coxos pularem de alegria. E a Bíblia diz que Jesus teve o seu ministério por 3 anos. Jesus começou aos seus 30. E a Bíblia diz, e nós estudiosos vão dizer, que Jesus foi com o seu ministério por 3 anos, até os seus 33 anos. Até que chegou um dia, e a Bíblia diz que era dia de ceia, e é conhecido como a última ceia. A Bíblia diz e fala que Jesus vai falar aos seus discípulos, depois de um dia de milagres, depois de um dia de curas, depois de um dia de libertações, Jesus vai falar com os seus discípulos e vai dizer: olha, Pedro e João, ide e achai um lugar para fazermos a nossa ceia. Pedro e João disseram: Senhor, quem irá nos ceder um lugar para fazermos a nossa ceia? Jesus disse que eles fossem a uma cidade, e lá eles encontrariam um rapaz, e ali pediriam onde o Senhor iria fazer a ceia, e ele lhe mostraria um lugar. Os discípulos foram, acharam aquele moço a qual Jesus estava falando, entraram naquela casa, se prepararam para a ceia. Logo após vem Jesus com os outros discípulos. Uma noite que era para ser de alegria, uma noite em que era de festa. A Bíblia diz que estava triste. Jesus, ele entra, ele não entra como das últimas vezes com seus discípulos, alegres,
ouvindo, a Bíblia diz que esse dia era um dia de dor. A Bíblia diz que Jesus, ele entra e vai sentar-se na mesa. Os discípulos se sentam ao redor e eles não conseguem cantar, porque Jesus estava triste, estava angustiado, e eles sentam do lado de Jesus e fica um momento de silêncio. A Bíblia diz que eles vão ficar em silêncio, eles não sabem o que está acontecendo com o Mestre, com o Messias, eles não sabem o que está acontecendo. Jesus estava ali, ele começa a chorar, os discípulos olham para Jesus, não entendendo nada, mas todos estão em silêncio, sentados na mesa. Jesus começa a chorar, e ele vai soltar uma palavra, ele não exige aquela angústia, e ele vai dizer: um de vós há de me trair. A Bíblia diz que Jesus fica quieto novamente. Os discípulos curiosos vão estar perguntando um para si, dizendo: quem irá de trair Jesus? Quem há de trair Jesus? Pedro olha e diz: será que sou eu? João olha e diz: será que sou eu? Tiago olha e diz: será que sou eu? Os discípulos ficaram curiosos. Pedro dá um sinal para João e fala: João, pergunta para Jesus, quem há de trair ele? Jesus olha, Jesus estando sentado ali na mesa, a Bíblia diz que Pedro deita sobre o peito de Jesus, João deita sobre o peito de Jesus e vai perguntar: mestre, quem há de te trair? Jesus olha, naquele momento ele pega a sua mão e coloca no prato e diz: aquele que coloca a mão comigo no prato, este há de me trair. No mesmo instante estava Judas no fim da mesa, não entendendo nada, porque estava o seu corpo, mas sua mente não estava ali, ele não estava naquele momento de alegria. Judas coloca a mão no prato e todos olham para Judas. Jesus disse: eu vou repartir um pão, e para aquele que eu entregar, este há de me trair. Jesus pega o pão, reparte, entrega para Judas. Judas deve ter pensado que tinha começado a ceia, ele não escutou nada do que Jesus tinha falado, porque o seu corpo estava ali, o seu corpo físico estava ali, mas a sua mente estava fora. Eu não sei como você está aqui nesta noite, quem sabe está só teu físico, mas a tua mente está preocupada com alguma coisa na tua casa, com uma coisa na tua família. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que nos prostrar ao Senhor, temos que nos humilhar ao Senhor, e do resto entrega na mão de Deus, que Ele pode resolver. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus entrega um pão para Judas. Judas, ele pega aquele pão. Se fosse eu, se fosse você, não teríamos pegado o pão. Mas Judas, ele pega aquele pão porque ele não estava prestando atenção no culto de ceia. Os discípulos olham para Judas. Judas entende o que estava acontecendo e diz: sou eu, Senhor, quem há de te trair? Jesus disse: acabou de sair da tua boca. E a Bíblia diz que não parou por ali. Jesus começou a chorar mais e mais. Jesus, seu coração começou a se angustiar mais e mais. E todos ali naquele lugar, foi quebrado o clima, não tinha alegria. Todos estavam em silêncio e ouviam o choro de Jesus. Ouviam Jesus soluçando com as lágrimas. Ouviam Jesus chorando ali, sentindo tristeza. E Jesus vai fazer um convite. A Bíblia diz, nós vamos ver, que os discípulos vão perguntar: mestre, podemos nos retirar, porque o clima estava terminado, não tinha mais alegria. Era uma noite que era para ser de festa, uma noite em que era para eles adorar a Deus, porque é noite de cura, noite de libertação. Eles disseram: mestre, podemos nos retirar? E Jesus olha e disse: eu tenho um convite para vocês, vamos comigo orar. Jesus, ele deu mais importância à oração do que o próprio alimento. Jesus, ele deu importância à oração mais do que a própria
falando com Deus. E a Bíblia diz que naquela noite não foi diferente. Jesus convida os seus discípulos. Ele fala: vamos comigo orar. Vamos comigo. Os discípulos, muito obedientes a Jesus, disseram: vamos, mestre. Jesus vai até um monte chamado Getsemane. E ele vai com seus discípulos. 12. Judas, pegando uma oportunidade, se afasta dos discípulos. Fica só 11 discípulos com Jesus. Jesus manda os discípulos ficarem e manda vir Pedro, Tiago e João com ele. Os discípulos ficam ali no monte do Getsemane. Mas Jesus disse para eles orarem. E Jesus vai com os outros 3 discípulos mais à frente. Chegando em uma certa distância, Jesus olha e diz: ficai aqui, dobrai os vossos joelhos e orai, falai com Deus. A Bíblia diz que Jesus se afasta mais um pouquinho, a um tiro de pedra, a Bíblia diz, e ele vai ali orar e vai falar com Deus. A Bíblia diz que ele se prostra perante os pés do Senhor Deus, e ali ele vai chorar, ali ele vai derramar lágrimas. E a Bíblia diz que a oração de Jesus foi tão intensa que ele suou gotas de sangue. Não é possível um ser humano suar gotas de sangue. Por quê? Porque antes de suar gotas de sangue, a pessoa, o ser humano, morre. Mas como Jesus não estava ali para morrer de uma parada, e sim crucificado na cruz do Calvário para nos dar o perdão, a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. E ali ele vai fazer uma oração. E ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava vendo, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele estava vendo pelo lado espiritual tudo que ele teria que passar, as dores, as chicoteadas, o desprezo no caminho. Ele viu tudo que ele iria suportar, ter que suportar. Ele viu tudo que ele teria que passar. Os judeus gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele viu pessoas pelo lado espiritual cuspindo em sua face. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas como nós vamos ler e vamos observar, tem uma vírgula. Vírgula significa tempo para o leitor respirar. Eu imagino que Jesus naquele momento, ele para um pouco e ele vai falar: mas todavia, ele estava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele para o tempo, ele vai refletir e vai dizer: mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus disse isso? É porque ele viu hoje nós, eu e você aqui, meu irmão, nesta noite, adorando ao santo nome de Jesus. Ele te viu, ele te escolheu pelo teu nome. Ele sabe quantos fios você tem de cabelo. Ele conhece você perfeitamente. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas Jesus te escolheu. Ele te conhece, ele sabe tudo sobre você. Naquela cruz, quando ele estava no Getsemane orando, ele te viu. Ele viu você, ele viu a tua casa, ele viu pecadores, Paulo, ele viu João, ele viu todos aqueles discípulos, ele viu pecadores grandes, Billy Graham, ele viu homens e mulheres de Deus que pegam a palavra. Ele viu, e aquilo deu um ânimo para ele. Ele disse: todavia seja feita a tua vontade. E orando Jesus, ele volta aos seus discípulos. Chegando lá,
encontra eles adormecidos. Jesus chega, desperta eles e diz: nenhuma hora podeis vigiar e orar comigo? Aleluia. Os discípulos, eles aprenderam uma oração com Jesus, que era o Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é uma oração muito longa. Eles não sabiam orar. A Bíblia diz que eles fazem a oração, mas eles não sabem mais o que falar. E a Bíblia diz que Jesus chega e vê eles dormindo e diz: nenhuma hora podeis vigiar comigo, nenhuma hora podeis orar comigo. Os discípulos se levantam, Jesus volta para o seu lugar de oração, e ali vai orar mais uma vez, intensamente. E a Bíblia diz que ele volta, encontra os discípulos dormindo de novo, desperta e diz: nenhuma hora vocês conseguem orar e vigiar comigo? Nenhuma hora vocês conseguem orar? E Jesus disse: por isso eu digo a vocês, orai e vigiai. Orai e vigiai. Muitas pessoas estão dormindo em oração. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos e estamos dormindo espiritualmente. Quantas vezes nós erramos e nós vamos ficar como aqueles homens da geração de Noé. Vamos ficar fora da arca e vamos morrer espiritualmente. Ei meu irmão, ei minha irmã, hoje é dia que Jesus te visita e te dá vida. A Bíblia diz que Jesus vai orar, volta, vê os seus discípulos dormindo novamente. Jesus acorda eles dizendo: levantai. Eles vão tentar se explicar para o mestre diz: olha, agora sim vocês podem descansar, porque já é chegado a hora. A Bíblia diz que quando Jesus fala isso, chegam-se homens por aquele lugar, o Monte Getsemane, que significa prensa de azeite. Chegam homens ali, e a Bíblia diz que estava escuro, era de noite. E eles vão encontrar aqueles 4 homens e vão dizer: está aqui Jesus. Está por aqui Jesus. Quem sabe Pedro olha para Jesus e disse: mestre, está escuro, dá para fugirmos. Mas Jesus, ele olha e diz: eu sou Jesus. A Bíblia diz que de repente eles se aproximam mais. Vem Judas, ele sai do meio daqueles homens, eles acendem as tochas. Judas vai até Jesus e beija em sua testa. E Jesus olha para Judas e diz: o que fazes aqui, meu amigo? Jesus sabia que Judas estava ali porque ele iria trair Jesus. Mas Jesus mesmo assim, ele olha e diz: o que fazes aqui, meu amigo? Mesmo quando nós negamos Jesus, mesmo quando nós estamos nos pecados, Jesus nos ama. A Bíblia diz, como a tia Helene leu no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo, Deus amou o pecador, Deus amou o drogado, Deus amou o alcoólatra, Deus amou a todo mundo sem exceção. Mas Ele quer que você mude de vida, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e venha para o caminho que leva ao céu. A Bíblia diz que Jesus é preso, os soldados prendem Jesus e vão levar Jesus para ser julgado por Pilatos. Jesus é levado e ele vai conversar com Pilatos.
A Bíblia diz que Pilatos faz umas perguntas a Jesus. Jesus se mantém quieto. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai ser julgado. Pilatos, depois de conversar com Jesus, pastor Eli, ele sai para fora para conversar com os judeus. E diz: olha, eu não encontrei nenhum motivo, não consegui encontrar nenhuma falha, nenhum defeito nele. Não tem como eu julgar ele. Então Pilatos começa a ouvir o povo dizendo: crucifica ele, crucifica ele. E aí Pilatos vai dizer: então vamos fazer o seguinte, vocês preferem crucificar Barrabás ou crucificar Jesus? Então o povo judeu começou a gritar: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás era um ladrão. A Bíblia diz que ele roubava as pessoas naquela época. E eles trocaram Jesus, trocaram Barrabás e colocaram Jesus no lugar. Um homem que nunca pecou, que nunca falhou, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai ser crucificado no lugar de Barrabás. Vai chegar o dia da crucificação. Eles levantam Jesus, tiram as suas vestes, deixam Jesus com um tipo, podemos dizer, uma tanguinha, podemos dizer. E para o homem era uma vergonha andar sem a sua capa, sem a sua veste. E eles colocam Jesus desta maneira, entregam uma cruz. A Bíblia diz que eles vão chicoteando Jesus. Eles colocam Jesus para passar por uma das ruas de comércio naquele tempo. Em uma das ruas movimentadas daquele tempo, a Bíblia diz que eles colocam, e as pessoas que estavam ali nos comércios observavam e riam de Jesus. Os homens gritavam: tu és mesmo Filho de Deus? Olha onde tu está, carregando uma cruz. E eles zombavam de Jesus. Os soldados chicoteavam as costas de Jesus, machucavam Jesus cada vez mais. E não era um chicote comum, era um chicote feito de osso, que quando batia em Jesus, a pele saía junto. E a Bíblia diz que Jesus vai sendo machucado e ele vai perdendo a sua pele. A Bíblia diz que ele vai caminhando, carregando aquela cruz, até que um momento ele não aguenta. Ele cai no chão e ali estava Simeão. E os soldados chegam e dizem: Simeão, pega a cruz e carrega com Jesus. Simeão disse: eu não vim aqui para carregar a cruz. E os soldados obrigam a Simeão. Simeão pega a cruz e carrega, ajudando Jesus a carregar aquela cruz. A Bíblia diz que Jesus estava quieto, como um cordeiro levado ao matadouro. A Bíblia diz que Jesus, ele vai carregando aquela cruz, sofrendo tudo aquilo por mim e por você. Sofrendo, estava machucando, mas era por mim e por você. Era por amor dele, para nos libertar do pecado. Jesus veio para quebrar com a maldição de Satanás. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. O versículo não termina. A Bíblia diz que Jesus fala: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus estava se entregando na cruz do Calvário para acabar com os projetos de Satanás sobre
família. Em nome de Jesus, meu irmão, se entregue ao Senhor e Ele te levará ao céu. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai chegar no monte Gólgota, ou caveira, ou Calvário. A Bíblia diz que Jesus chega e também levam com ele outros dois ladrões levando as cruzes. E a Bíblia diz que eles vão subir naquele monte. A Bíblia fala que Jesus está para ser crucificado. Os soldados pegam um prego em volta de 13 a 15 centímetros, colocam as mãos de Jesus no madeiro e fincam a mão de Jesus. A cruz era feita sobre medidas, e a cruz foi feita sobre medidas para Barrabás. A Bíblia diz que eles tiveram que puxar o braço de Jesus para pregar a outra mão. Eles pregaram, puxaram Jesus. A Bíblia diz que eles fincam a mão de Jesus. Imagine a dor. Imagine os gritos de Jesus, de dor. E a Bíblia diz que pegam os pés de Jesus, fincam os pés de Jesus, colocam Jesus sobre a cruz, penduram ele, colocam também outros 2 homens, ladrões, ali na cruz, mas não foram fincados com pregos a mãos deles, eles foram amarrados. A Bíblia diz que eles estão ali do lado de Jesus, um na direita e outro na esquerda. A Bíblia diz que quando Jesus está naquela cruz, sofrendo, olhando para o povo e vendo que todos gritavam: se tu és filho de Deus, desce da cruz. E todos riam, todos zombavam. E Satanás levanta, porque o plano de Satanás era acabar com o projeto de Jesus, que era nos dar a salvação. Satanás levanta aquele homem para tentar a Jesus, o ladrão da esquerda, e disse: olha, se tu és filho de Deus, e tu salvastes muitas e muitas pessoas, por que não salva a ti mesmo? E também nos salva a nós. Aquele homem também começa a zombar de Jesus. E ele começa a tentar a Jesus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo nunca nos deixa só. E a Bíblia diz que o Espírito Santo levanta o homem, o ladrão que estava à direita. E aquele homem diz: olha, cala a tua boca. Nós merecemos estar aqui na cruz. Nós somos ladrões, nós somos falhos, mas este não tem nenhum pecado. Ele não merecia estar aqui. Ele não merecia estar aqui. Aquele ladrão começou a dizer: Jesus não merecia estar aqui. Ele é o Messias. Ele não merecia estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Porque nós falhamos. Nós erramos. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás tu comigo no paraíso.
Na morte de Jesus houve uma salvação. E Jesus pode te salvar nesta noite. Pode salvar você que está na tua casa. Você que veio aqui nesta noite. Ele pode te salvar. Pode mudar a tua história. Não estou dizendo que uma vida de cristão vai ser mais fácil, não. Mas você terá Jesus com você. A Bíblia diz que Jesus sofrendo tudo aquilo por mim e por você. Pela vida da tia Lene, pela vida do pastor, pela vida dos adolescentes, pela sua vida, você que veio aqui, homem, mulher. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, estando ali na cruz, ele olha para os lados. A morte de Jesus era para ser a mais rápida. Era para ser 15 minutos e Jesus estava morto. Mas a Bíblia diz que passou mais de 3 horas e Jesus estava vivo. A Bíblia diz que Jesus olha para a direita, olha para a esquerda. Os 2 ladrões já estavam mortos. Jesus pede água a um soldado. O soldado pega uma esponja que era feita para limpar prisão. Coloca na ponta de sua lança e coloca no vinagre. E a Bíblia diz que o soldado pega aquela esponja, coloca na ponta da lança e coloca na boca de Jesus. Jesus, vendo que era vinagre, ele vira a sua cabeça e fala com o Pai e diz: Pai, está consumado. No mesmo momento, Jesus inclina a cabeça e ele entrega o seu espírito. A morte não tem poder para matar Jesus. Jesus não foi matado pela morte. A morte não levou Jesus. Ele se entregou, porque ele não havia pecado, ele não havia nenhuma falha. E se, meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus não se entregasse, ele estaria pendurado na cruz até hoje vivo. Ele não tem pecado e ele se entrega. O soldado, vendo que Jesus fechou os olhos para conferir se Jesus estava morto, o soldado pega a sua lança e enfia na barriga de Jesus. E quando o soldado enfia a sua lança, a Bíblia diz que sai água e cumpriu-se a profecia. Jesus morre na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, para libertar das nossas falhas. E a Bíblia diz que passa-se um dia, Jesus morto, 2 dias, Jesus está morto, e no 3º dia, ele ressuscitou, e ele está vivo. E aquela, meu irmão, aquele ato de Jesus, se entregando na cruz do Calvário, foi por amor a mim, e foi por amor a você. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, que você nesta noite possa entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar dos teus pecados, para te libertar das suas falhas. Nesse momento eu quero orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e te pedimos: abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, a cada homem e mulher que ouviu a esta palavra. Deus, nós oramos e entregamos em tuas mãos, Espírito Santo, famílias, pessoas que aqui vieram, Senhor, e creem que o Senhor é o Salvador, que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Pai, nós oramos, te agradecemos,
Abençoa, Senhor, aos adolescentes. Abençoa, Senhor, aos jovens. Abençoa, Senhor, aos adultos, as irmãs do círculo de oração. Nós oramos, Pai, por esta cidade. Para o povo que nos escuta, Senhor, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Porque Ele vive, posso ver no ar. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estar. Aleluia, nós louvamos ao nome do Senhor. Porque hoje a mensagem da cruz, ela foi pregada. É essa mensagem que o Senhor deseja que seja anunciada. Que Ele salva, que Ele liberta, que Ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. E que você precisa aceitar a Ele como Salvador. Para você ter o direito, aleluia, de ter a vida eterna. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos desta noite. Nós realizamos este culto aqui fora para colocar os nossos adolescentes que missões não é entre quatro paredes, mas missões é pregar o Evangelho, a palavra de Deus em todo lugar e em todo tempo, aleluia. E nós louvamos a Deus pela vida da família que está aqui conosco nesta noite. Aleluia, que Deus abençoe irmão Júnior, que Deus abençoe Maico, Murilo, irmã Neide, Gabriel e a todos que estão aqui nesta noite presente. Queremos agradecer. Nós vamos passar a palavra ao pastor neste momento. Ele vai estar neste momento dando a bênção, os avisos, né? E logo após eu quero convidar os adolescentes a adentrar ali dentro da igreja. Amém? Nós vamos estar fazendo algo ali dentro da igreja e eu quero convidar vocês ali. Aleluia. Meus amados, quero fazer uso do agradecimento que a irmã Lene fez a todos os irmãos que vieram lá de Douradina cooperar nesse trabalho. Uma mensagem maravilhosa, né? E viva a fé. Eu moro em Douradina, eu sou ganheiro. E nós estamos felizes. Quantos estão alegres, digam amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de lembrar que amanhã, a partir das 9 horas, nós teremos um trabalho de consagração no nosso tempo aqui. Todos são cordialmente convocados, convidados a estar conosco. E amanhã à noite nós teremos o trabalho da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos nos despedir, agradecendo, dizendo, todos estendem a mão para cá. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.